Nessa questão F, a situação montada um desenho fica isso daqui. O que ele diz pra gente? Um homem de 1,80 m de altura, depois a gente se preocupa com essa altura aqui dele, no que vai interferir no problema, mas o que importa é que ele está num terreno enxergando um poste localizado nesse terreno. A questão diz que ele está enxergando o topo do poste sobre um ângulo de 30 graus. Então ele está aqui olhando lá o topo do poste sob um ângulo de 30 graus. Aí ele diz pra gente que ele vai se aproximar 8 metros em direção a esse poste. Então ele andou 8 metros. Então andando 8 metros, ele vai parar por aqui e a questão fala que ele passa a enxergar o topo desse poste sobre um ângulo de 60 graus agora com a horizontal. Então um ângulo de 60 graus. Ele pergunta pra gente qual que é a altura desse poste. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pensar semelhante ao que a gente fez com a questão anterior. Eu posso olhar para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, que ele vai medir 60 graus nesse ângulo, mede 90 graus esse ângulo, e eu posso trabalhar com variáveis letras para representar cada um dos lados. Então eu vou chamar, digamos, de x essa parte aqui de baixo e de y essa parte aqui de cima. Posso olhar também para o triângulo maior. O triângulozão retângulo maior vai envolver tudo isso daqui. Então, no triângulo maior, 90 graus, 30 graus, a medida dessa base aqui de baixo vai ser 8 metros mais esse pedacinho. Esse pedacinho a gente chamou de x, então 8 mais x. E essa medida aqui a gente chamou de y. E vamos analisar esses dois triângulos agora. Então, olhando para o primeiro dos triângulos, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente, envolve tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto, que é y, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Tangente de 60 graus é raiz de 3, isso é y dividido por x. X está dividindo, vai multiplicando, x vezes raiz de 3 é igual a y. E aqui travou, não tem mais muito o que se fazer. Guarda esse resultado para o futuro. Olhando para o lado de cá, para o triângulo maior, então, também vai envolver uma tangente. Vai ser agora a tangente de 30 graus, que é cateto oposto, que é y, dividido por cateto adjacente, que é 8 mais x. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual ao y, que é o y? X raiz de 3. X vezes raiz de 3 dividido por 8 mais x. 8 mais x está dividindo, vai multiplicando. 3 está dividindo, vai multiplicando também. Então vai ficar raiz de 3, que multiplica 8 mais x, igual a x vezes raiz de 3 vezes 3. Esse raiz de 3 que está multiplicando pode passar dividindo. Vai ficar 8 mais x é igual a x vezes raiz de 3 vezes 3, dividido por esse raiz de 3 que passa dividindo. Cancela o raiz de 3 de cima com o de baixo e ficamos só com 8 mais x é igual a x vezes 3, que é 3x. Pois bem, esse x que está somando, joga para o outro lado subtraindo, ficará só 8 que é igual a 3x menos x. 8 é igual a 3x menos x. 8 igual a 2x, passa o 2 dividindo e x vai ser igual a 4. Mas cuidado, olha só o que a gente acabou de descobrir. A gente acabou de descobrir que essa medida x vale 4. O que ele quer na questão? A altura do poste. A altura do poste é todo esse pedação. E o que é todo esse pedação? É essa medida aqui somado com essa medida embaixo. Qual que vai ser essa medida aqui? A gente calculou. É exatamente o valor de y. Então, o que vai ser o y? Y, pelos nossos cálculos, era x vezes raiz de 3.
e a gente descobriu o valor de x. X vai ser 4. Então, y é 4 vezes raiz de 3. Usando a aproximação de raiz de 3 como aproximadamente 1,7, nós vamos ter que y é 4 vezes 1,7 e o y vai ser 4 vezes 7, 28, 6,8 metros ao fazer essa multiplicação. Então, descobrir o valor de y. Essa é a resposta final da questão? Ainda não. Aí que vem a informação que o problema deu para a gente a respeito da altura do observador. Então, a gente descobriu que esse trecho daqui até aqui vale 6,8 metros. E a altura do poste vai ser 6,8 metros mais a altura da pessoa. Então, eu vou chamar de H, a altura do poste. A altura do poste vai ser os 6,8 metros que a gente encontrou como sendo y, mais a altura da pessoa, que é 1,80 m. Logo, a altura do poste vai ser 0,8 mais 0,8 dá 1,6, então vamos ficar com 7, 8,6 metros. Essa vai ser finalmente a altura do nosso poste. De novo, se resume a encontrar os lados incomuns, a exemplo que a gente fez na letra E, no exemplo da questão E.